galera, beleza? Quadreiro velho, vamos bater um papo super legal sobre essa série nova que acabou de estrear no Netflix esse final de semana, que se chama The Umbrella Academy. The only chance we have to save our world is us. Ela é baseada numa história em quadrinho, né, do Gabriel Bá, inclusive, que é um brasileiro, ele que é o ilustrador, junto com o americano Gerard Way, né, da banda My Chemical Romance, e também escritor de quadrinhos, né, então não é uma coisa que ele fez esporadicamente, é o que ele já faz, legal? Então, vamos bater um papo bem legal, ver se vale a pena, conversar sobre as histórias em quadrinhos no qual foi baseado, e será que tá legal, será que tá igual, será que vale a pena? Até o final do vídeo. The Umbrella Academy. Vamos bater um papo bem legal sobre The Umbrella Academy hoje aqui no canal. E se você chegou aqui agora, já faz o seguinte. Primeiro você já se inscreve no canal, já liga o sininho para ser notificado dos vídeos novos aqui e também já deixa a curtida nesse vídeo, que isso também vai ajudar com que o YouTube avise você dos novos vídeos aqui do canal. Legal? E fica até o final do vídeo, porque depois de tudo que eu falar aqui, o que eu vou querer é que você comente aí embaixo pra gente trocar essa ideia legal aqui no canal. Então vamos falar dessa série. The Umbrella Academy The Umbrella Academy acabou de chegar aí na Netflix e tal, e é baseada numa história em quadrinho. Primeiro vamos bater um papo só sobre a série, depois a gente fala um pouco sobre a comparação dela com a história em quadrinho. Lembrando a você que pode ser que sim, eu solte um spoiler ou outro, eu não sei até que ponto é. Eu não vou contar nada de essencial da história, mas alguns pontos eu vou ter que comentar para você poder entender melhor se vale a pena ou não ver a série. Então não vai ter spoilers assim que vão estragar a tua diversão, mas eu vou falar um pouco. I have adopted 6 children. Gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. A série já começa legal, ela começa misteriosa, né? Logo de cara, o que é a premissa do negócio? 43 mulheres ficam grávidas de repente, elas têm seus filhos juntos no mesmo dia, e o mais interessante é que quando o dia começou elas não estavam grávidas. E isso é um dos primeiros, talvez o grande e maior mistério da série. Logo de cara já começa com essas crianças nascendo, e aí um milionário excêntrico, Sir Reginald Hargreaves, olha que nome legal, né? Coisa de nome britânico parece, né? Embora não. Mas ele consegue adotar 7 dessas 43 crianças, né? Porque também deixa ali entendido que nem todas sobreviveram. E ali ele começa a treinar essas crianças e começa a perceber que elas têm delas têm poderes específicos, especiais. E a gente começa a ter contato com elas ali um pouco já na infância. E logo em seguida, o que acontece? O homem morre. Então o tal do pai, que é o Monóculo, né, ele que é o Sr. Reginald Hargreaves, ele morre, e é no funeral dele que a turma se reúne. Então você começa a entender que os personagens, as crianças já adultas, não estavam mais em contato uma com as outras, né, elas tinham se separado, cada uma tinha ido para um lado. E vamos falar um pouco desses personagens. O Sr. Hargreaves, ele não dava nome para as crianças, ele dava números. Então tinha o número 1, que no caso era o Luther, né? O Luther é o Space Boy. O Space Boy, ele tinha o sonho desde pequeno de ir para o espaço, e quando começa a série ele está no espaço. Uma característica muito interessante desse personagem é que durante uma das batalhas ele ficou gravemente ferido, e como o Monóculo, né, o pai deles, ele era um geneticista brilhante, ele entendia muito, ele estava super avançado nas pesquisas, não sei o que lá, dos neurônios, e avanços sobre a inteligência dos macacos, um negócio assim, ele consegue colocar o menino num corpo de gorila, né? Então você vê que ele fica ali, aquele cara, ele é gigantesco assim, porque ele tem um corpo de gorila, né? Há uma diferença até do quadrinho nisso, porque na história do quadrinho, desde sempre, todo mundo já sabe que ele tem esse corpo de gorila, e na série não. Na série eles vão descobrir durante o decorrer da série os outros irmãos, né, digamos assim. Então o primeiro é o Luther, o Space Boy. Aí vem o revoltadão, sempre tem que ter um na turma, que é o Kraken, que é o Diego, né? Ele é especialista em facas. Vale lembrar que o Luther, ele é super forte, né? Ele é o líder da equipe, é super forte, é o número 1. O número 2 seria o Diego. E o Diego é aquele cara bad boy, aquele cara bate primeiro, responde depois. Ele lembra muito aí esse jeito de ser do Robin da série dos Titãs aí, que tá no ar também, que também tá no Netflix. Ele tem esse temperamento estourado, ele não tem muita paciência, ele é o melhor ali em termos de luta, embora o irmão mais velho, não é mais velho, não, o número 1, seja mais forte do que ele. A número 3 é a Allison. A Allison é a Rumor, né, o nome de batalha, digamos assim, o nome dela. A Rumor, ela consegue fazer com que tudo que ela invente, as mentiras dela, se tornem realidade. É um poder muito maluco, né? Então ela lança um rumor e aquele rumor se torna realidade.
Legal? Na série também ela acabou de se separar, ela tem uma filha, tá rolando um problema e tal. Uma coisa interessante é que todos os personagens têm seus dramas pessoais. E isso vem de uma infância talvez muito puxada ali. Número 4 é o Klaus. O Klaus, ele tem o poder, ele é esquisitão e tal, ele tem o poder de ouvir os mortos, ele consegue conversar com as pessoas que já morreram, e ele tem um poder de telecinese, ele consegue flutuar, levitar. Mas nem ele sabe ao certo até onde vai esse poder dele. Inclusive isso aparece mais nos quadrinhos do que na série. Na série demora um pouco para isso começar a aparecer. O número 5 é simplesmente The Boy. Esse é um dos personagens mais intrigantes, assim, eu acho que é um dos mais interessantes, o que mais me chama a atenção. O que acontece? Ele tem o poder de se teleportar, ele consegue se teleportar no espaço e consegue se mover no tempo. Tem um momento que é avisado a ele que ele não deve viajar no tempo, que ele não vai conseguir saber o que vai acontecer com ele, e ele acaba desafiando o pai que proíbe ele de fazer isso e vai para o futuro. Quando ele chega no futuro, ele descobre que o mundo acabou. Esse é um dos grandes também mistérios da série, e ele leva muitos anos para descobrir como voltar no tempo, porque então ele ficou preso lá, ele não conseguia voltar, os poderes dele não proporcionavam que ele voltasse no tempo. E ele levou mais de 50 anos para conseguir descobrir uma forma de voltar, e quando ele volta justamente durante o enterro do pai. Olha que coisa louca assim, né, que acontece. E ele saiu antes que a mãe, que eu também vou falar dela daqui a pouco, desse nome para ele. Então ele ficou simplesmente como o garoto, né, porque ele volta, inclusive no futuro ele já estava bem velho, mas quando ele volta, uma anomalia espaço-temporal faz com que ele volte no mesmo corpo que ele tinha quando ele sumiu, quando ele se teleportou para o futuro, muito embora ele tenha parado pouco depois, vários anos depois, né, então quer dizer, ele voltou no mesmo corpo que ele tinha quando ele saiu do presente dele, né? Só que ele não estava adulto. Então você imagina que é um cara de 60 anos num corpo de uma criança aí de 10 ou 13 anos. Nos quadrinhos tem 10 anos, na série, se eu não me engano, ele está com 13 anos. E o número 6 é o Horror. O Horror, ele é o último que tem poderes aí dessa sequência, e ele se chama Horror, é o Ben. Esse Ben, ele tem o poder de invocar monstros interdimensionais de dentro do corpo dele, ele parece uns tentáculos meio louco, é um japonesinho e tudo, e ele morre, né? Então não é contado como aconteceu, quando aconteceu, só sei que tem uma estátua dele na porta do lugar lá. E a número 7 é a Vanya, que é interpretada pela Ellen Page, talvez seja o único nome mais famoso ali dos atores e atrizes da série, e ela não tem poder nenhum até então, né? Então, porque se eu te falar mais algumas coisas pode estragar. Mas ela segue sempre naquela coisa do drama. Então, como todos tinham poder, ela não, ela era inclusive diferenciada pelo próprio pai. Ela era tida como uma pessoa de importância menor. Você não tem poder, você não vai fazer, você não serve pra nada. E ela toca um violino e tal, ela é professora de violino. Você percebe que ela guarda muita amargura. E no decorrer da série você sabe também que ela escreveu um livro contando como que era a vida de uma pessoa normal dentro a família ali do Umbrella Academy, que é o lugar onde eles moram, né? Se chama de Umbrella Academy, que é para ser realmente feita uma equipe para salvar o mundo e tal, não sei o que lá, que foi a própria proposta inicial do professor, né, do doutor, do Hargraves, do Sr. Hargraves, né? Então, não sei falar esse nome. E tem o Pogo, que é um chimpanzé que foi geneticamente melhorado, que é inteligente, fala e coisa e tal. E a mãe? A mãe não ficou muito claro o que ela é. Nos quadrinhos dão a entender que ela é meio que um ciborgue, que ela tem ainda partes humanas. Na série não deixa isso muito claro. E agora deixa eu te falar um pouco sobre algumas coisas que eu achei super legais e algumas coisas não tão legais. A parte mais legal eu acho que é a narrativa. A série ela já coloca um monte de mistério pra você, coloca esse monte de perguntas, né? Ela começa a colocar e ela tem uma narrativa gostosa. Ela consegue levar esse mistério e mistura um pouco do drama dos personagens e coloca um flashback aqui, outro ali, e sempre tá te introduzindo algum mistério e as coisas vão acontecendo e você não entende muito bem o que está acontecendo. Segue um visual bem parecido com os quadrinhos, se passa ali na época dos anos 50, mas é de um brilhantismo muito bem feito, a fotografia tá super legal, a cor da série, ela é voltada para o marrom, ela é uma coisa dark, ela é uma coisa meio suja, você percebe que tá tudo sempre meio que no escuro, assim como a série te deixa muito no escuro. E os personagens, eles têm características muito marcantes, então te instiga, você não quer deixar de ver, não é aquela série que você vai vibrar, que você vai ficar pensando nela e fazendo mil especulações, você faz isso durante, mas você não vai ficar assim depois. Então ela é um clichê muito bem feito, é uma série que você fala assim, cara, você tá assistindo uma coisa ou outra, você consegue até adivinhar, ah tá, então isso vai acontecer, tá, isso aqui tá com cara de que essa menina vai pra tal lado, ah, isso aqui tá parecendo que esse cara vai falar tal coisa. Fora que os diálogos também são muito parecidos com diálogos de histórias em quadrinhos, isso pra mim é uma maravilha, gosto muito, né, tem até as frases de efeito, né, tem algumas movimentações de câmera que você vê que é muito história em quadrinho. Agora, um negócio que eu acho muito interessante é que se você for comparar realmente com as histórias em quadrinhos, você vai perceber que a essência e o pano de fundo, quer dizer, toda a história vai acontecendo
parecido mesmo com os quadrinhos, mas a forma com que a história é contada é outra. Então ali na série eles pegaram alguns personagens que apareceram em histórias paralelas em outros momentos, né? Como por exemplo o Razel e a Cha-Cha, né? Que são agentes de uma agência que protege o tempo, principalmente porque esse menino que viaja no tempo faz muita bagunça. Então nessas viagens do tempo que ele fez, essa agência precisou surgir. Tempos, acho que se chama Tempus Aeternis, um negócio assim. E aí tem certo momento na série que eles aparecem, né? No momento em que o menino está numa loja de departamento de roupas e começa a metralhar tudo ao som de Don't Stop Me Now do Queen. Então tem esses momentos muito legais. Aliás, a trilha sonora da série tá muito legal, porque tem Queen, tem Doors, tem altas músicas assim muito loucas, todas com referência a algum momento, sabe? Tem a ver com o que tá acontecendo, o ritmo é muito legal. Então é uma série com uma pegada alternativa que é muito louca. E ela difere dos quadrinhos em alguns pontos, né? Principalmente na forma com que a história é contada, mas o pano de fundo, ou seja, aquele futuro apocalíptico acontece, só que nos quadrinhos é 3 dias depois da morte e na série é 8 dias depois. Então tem umas pequenas alterações ali, principalmente a parte visual deles. Tem algumas coisinhas que eles mexeram, a forma com que vai descobrir o corpo do Space Boy, que ele tá macaco, que ele tá gorilão gigante e tal. Então tudo isso tem algumas sutis diferenças, né? Nos quadrinhos, nesse primeiro momento da história em quadrinho, não tem os agentes do Tempus Aeternis, Tempus Aeternis, um negócio assim. Tem outros momentos muito parecidos, tem uma cena de uma luta numa cafeteria que é muito parecida, mas uma aventura que mostra os meninos ainda criança aparecendo como uma equipe de heróis do Umbrella Academy, que nos quadrinhos aparece, por exemplo, como eles lutando contra um monstro na Torre Eiffel, que se revela uma nave espacial, assim e tal. Não é assim na série. Na série é um outro lugar que eles estão, é um outro vilão, é uma outra coisa que eles vão resolver. Então, eu acho que... Mas isso não interfere, isso não muda a história. Uma outra coisa que nos quadrinhos também já é revelado desde o começo, né, que o Hargreaves, ele é um alienígena, nos quadrinhos já é revelado desde o começo, e até agora na série não falou nada. Então tem umas coisas assim que vão acontecendo que não mudam aquela história de fundo, a principal, mas muda a forma de contar. Então o cara que já conhece a Umbrella Academy dos quadrinhos, quando ele for assistir a série, ele não vai ter a sensação de estar vendo a mesma coisa. Ele vai estar vendo algo que parece. Então ele vai ter o inédito junto com o que ele já conhece, e isso vai dar algo novo pra ele. Então é novo pra quem nunca leu e é novo pra quem já leu. Então se você busca algo diferente, mas ligado a super-heróis, que você quer algo novo, mas ao mesmo tempo com um pezinho no que você já gosta, Umbrella Academy inova, traz uma nova forma de mostrar super-heróis, aquele estilo Dark Horse de fazer as coisas, que é a editora original, e a qualidade que a Netflix costuma entregar pra gente. Então é uma série que se diferencia sim, ela não é ruim, ela não tem aquela coisa mal feita de série adolescente, que costuma ter. Série adolescente me incomoda muito, várias. The Runaways eu acho muito ruim, e Inumanos não é nem adolescente, mas é ruim pra caramba também. Tem umas séries assim que falta alguma coisa, essa não falta. Essa tem a pegada, essa tem estilo, essa tem forma. Skirt? Oh, yeah, this. It's very breathy on the bits. Nice to see nothing's changed. Então é isso. Acho que eu não dei muito spoiler, acho que eu dei quase nenhum spoiler, na verdade. O que eu contei aqui não vai atrapalhar a tua experiência, porque vale a pena assistir, tem muita coisa envolvida. Tem aprofundamentos nos personagens, tem várias histórias externas, né? Tem as side stories de cada um deles, que vai aparecendo aos pouquinhos. Nos quadrinhos é assim. Eu espero que, assim como nos quadrinhos, tenham histórias pregressas dele, antes deles se separarem, que mostre o auge deles, que isso você não vê nessa original que tá agora no Netflix. E se você que gosta aqui do canal do Quadrinheiro Velho e tava procurando uma recomendação para ver se eu gostei ou não, gostei. E você já assistiu, você já leu, você não conhece? Comente, eu respondo todos os comentários, a gente troca aquela ideia bem legal aí embaixo, e até durante esse vídeo, se você acompanhou aqui durante a estreia, né, se você assistiu no primeiro momento, no primeiro minuto em que essa série entrou no ar, a gente já trocou uma ideia aqui do lado, aqui no bate-papo, e eu acho isso extremamente divertido. Deixa a tua curtida, isso ajuda demais o canal, e se chegou aqui agora, já se inscreve, liga o sininho, e até o próximo vídeo, valeu!